Se você já trabalha com produção de vídeos ou está pensando em começar, mas ainda está com dificuldade de conseguir clientes, fica comigo, porque hoje eu vou te mostrar como prospectar clientes no digital de forma estratégica e construir uma base sólida e com trabalho recorrente. Se você está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou a Mira Budi e aqui eu te ensino como ganhar 10 mil por mês produzindo para o digital. Já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like no vídeo e ativa o sininho para não perder nenhuma dica. Há 17 anos atrás, meu marido disse que se eu quisesse ter uma produtora, eu teria que entender que o principal do negócio era o business. Na hora eu fiquei com raiva, retruquei, falei que eu não era vendedora, que meu trabalho era totalmente criativo, que eu não sabia vender, enfim. Fiquei muito brava, mas com o tempo eu senti na pele que o que ele me disse naquele dia era real. E eu não tive outra escolha, eu precisava vender. Mas nunca ninguém me ensinou a vender, era quase que uma tortura. Eu tinha vergonha, eu me sentia completamente inconveniente, eu não sabia dar preço, eu subestimava o meu trabalho e o pior, eu realmente acreditava que o que definia a compra era o preço do meu serviço. Foram muitos anos perdendo dinheiro, cobrando barato e entregando muito. Até que, de tanto bater a cabeça, eu aprendi. Vender não tem a ver com preço ou simplesmente com o oferecimento de um produto ou de um serviço. Tem a ver com conexão. Quando eu entendi que um bate-papo informal me traz informações valiosas sobre a necessidade real do meu cliente, eu comecei a vender sem nem perceber que eu estava vendendo. Esse processo se tornou tão natural, sem pressão, sabe? E o melhor, hoje eu consigo cobrar muito mais do que eu cobrava antes, justamente porque agora eu consigo mostrar o valor do meu trabalho. Então, com isso na cabeça, eu vou te mostrar alguns pontos para você começar a trabalhar, tá? Esses pontos eles vão te ajudar muito nesse processo de venda. Primeiro ponto é uma oportunidade a cada minuto. Começar é sempre o mais difícil, mas você não precisa complicar. Primeiro, tenha em mente que tem muita gente precisando do seu trabalho. Então, isso já te coloca em vantagem. Não se preocupa se você não tiver um portfólio. Eu te garanto que a maioria dos clientes nem sabe o que é um portfólio. Então, foca simplesmente em aproveitar qualquer oportunidade para mostrar para as pessoas que você pode ajudar elas a resolver um problema. Esses dias eu decidi mudar o corte do cabelo. Eu fui num salão de beleza que eu nunca tinha ido. Enquanto eu cortava o cabelo, eu fui conversando ali com a dona do salão, batendo papo mesmo. E ela me perguntou o que que eu fazia. Eu contei para ela que eu trabalhava com produção de vídeo, parará, parará, e imediatamente ela me disse: Amira, eu não acredito, eu preciso tanto fazer conteúdo aqui para o salão, porque eu tenho uma mentoria, parará, parará. Pronto. Aquele corte de cabelo virou negócio. Dali, ela já me indicou para outras 3 pessoas. E assim, o meu negócio vai crescendo sempre. Então, não subestime o poder do networking. Conversas informais podem se transformar em grandes oportunidades de negócio aí para você. É claro que, paralelo a isso, você começa a estruturar seu portfólio, tá? Mas para começar, uma boa conversa já basta. Segundo ponto é crie um portfólio estratégico. E por falar em portfólio, aqui vai uma dica. Seu portfólio ele não precisa ser feito apenas com trabalhos pagos, tá? Se você está começando, cria projeto fictício ou faz vídeo para amigo, para familiar. O importante é mostrar que você consegue entregar um material de qualidade. O seu portfólio ele deve refletir o tipo de trabalho que você quer vender. Por exemplo, se você quer atender infoprodutores, inclua cortes para redes sociais, vídeos de vendas ou gravações de aulas. Se você quer focar em eventos, mostra trecho de evento bem produzido, emocionante. E não se esqueça, um portfólio bem feito não precisa ser extenso, mas tem que ser estratégico. Mostra variedade, criatividade e, acima de tudo, a sua capacidade de resolver problema. Ninguém aguenta ficar vendo aqui aquele demo reel, que é um tipo de portfólio com sei lá quantos minutos. Chega nos primeiros 30 segundos, o cliente já não está mais vendo nada, tá? Terceiro ponto, melhore sua comunicação. Vamos falar agora de um ponto crucial, a forma como você se comunica. Não adianta ter um portfólio incrível se você não sabe explicar o valor do seu trabalho. Suas redes sociais são sua vitrine. Então, mantenha uma presença digital profissional.
Poste conteúdos que mostrem seu processo criativo, seus bastidores e, claro, seus resultados. E aqui vai uma dica. Adapte sua abordagem ao cliente. Um infoprodutor tem necessidades diferentes de uma loja local, por exemplo. Quanto mais personalizado for o seu discurso, maiores são as chances de fechar contrato. 4. Onde encontrar clientes? Agora vamos uma pergunta que todo mundo faz. Onde que estão esses clientes? Vamos lá. Existem vários caminhos. O primeiro é pelas redes sociais. O Instagram é uma excelente vitrine. Poste seus trabalhos, interaja com potenciais clientes e participe de grupos e comunidades do seu nicho. No Facebook tem muito grupo nesse sentido, tá? Apesar de pouca gente continuar usando ativamente o Facebook, os grupos ainda valem a pena, tá? Então, são muitas oportunidades, especialmente para quem trabalha com edição ou produção de vídeos. Eu quero fazer aqui um parênteses que é muito importante. Assim, todo dia chega no meu Instagram, ou no Instagram de algum cliente, alguém chama no direct falando assim: ah, porque eu vi sua página de vendas, eu vi o seu não sei o quê, eu vi o seu perfil, e ele é muito legal, mas olha, você pode melhorar e eu posso te ajudar. Aí ele vai, pega uma coisa sua, teve uma vez que foi muito engraçado, um cara queria me vender edição de vídeo. Ele pegou um vídeo meu, era de um outro produto que eu vendia, pegou eu falando, colocou um monte de dinheiro voando em volta de mim, com asinhas, uma coisa assim, horrível, e me mandou falando que meu conteúdo estava muito simples, que ele tinha uma proposta, que ele tinha pegado um vídeo, reeditado e estava ali me oferecendo gratuitamente. E aí, qual que foi o grande erro desse cara? Ele não conseguiu entender o meu estilo, a minha essência. Ele botou um monte de dinheiro voando, uma coisa que eu nunca faria na minha vida, nunca. E quis tentar me vender. É óbvio que eu não ia dar nem atenção para ele. Então, o que você precisa fazer quando você vai abordar alguém? Você precisa entender a essência dessa pessoa. Não adianta uma pessoa que torce pro Corinthians, você vai lá e tentar vender uma camiseta do São Paulo. Você concorda? É a mesma coisa. Então, entenda o cliente, tá? Outro ponto, plataforma de infoproduto, é outro lugar que você vai encontrar pessoas. Hotmart, Edusk, Wi-Fi, Monetize, são ótimos lugares para encontrar infoprodutores. Analise os cursos listados nessas plataformas, veja os que têm um público considerável e entre em contato com eles oferecendo seus serviços. E a mesma dica passada de conhecer o cliente vale para cá também, tá? Evento e feira. Participe de eventos do mercado digital, como o Fire da Hotmart, o Wi-Fi Festival. São lugares que reúnem produtores, agências, profissionais que estão sempre em busca de contratar esse tipo de serviço, tá? Aí tem um ponto que são os clientes locais. Então, você não pode subestimar as oportunidades que estão ao seu redor. Barbearia, academia, restaurante, eles sempre precisam criar conteúdo para consolidar a autoridade. Então, nesse caso, a gente não está falando de infoprodutor, mas é conteúdo digital também, tá? Então, dá para vender para eles também. Use, converse em lugares que você já frequenta, que nem a história da cabeleireira que eu contei. Então, isso sempre ajuda, é um ponto de partida para você oferecer seus serviços. Bom, agora você deve estar se perguntando: na hora que eu encontrar um possível cliente, o que eu falo? Você precisa fazer uma abordagem estratégica, tá? E a chave aqui é a personalização. Antes de entrar em contato, né, pesquise sobre o cliente, aquilo que eu acabei de falar. Entenda o que ele faz e quais são os problemas que você pode resolver para ele. Por exemplo, imagina que você encontra um infoprodutor que tem uma página de venda sem nenhum vídeo. Sua abordagem, ela pode ser: olha, eu notei que sua página não tem vídeo. Isso pode impactar a sua conversão. Os vídeos, eles aumentam as vendas em até 80%. Eu posso te ajudar a criar um vídeo estratégico para sua página. Então, você não está falando mal do trabalho da pessoa. Você está oferecendo um plus, tá? E também é diferente de mandar um: oi, tudo bem? Eu faço vídeo, quer comprar? Percebe? Outra dica é oferecer pacote de serviço. Em vez de vender um vídeo único, cria combos que incluem, por exemplo, corte para redes sociais, criativos e vídeos de venda. Isso não só aumenta o seu faturamento, mas também
cria uma relação de longo prazo com o cliente. Eu vou contar aqui uma história de antes de eu trabalhar com vídeo, tá? Eh, Foi o seguinte, eu tinha acabado de mudar para minha casa, antes eu morava num apartamento bem pequenininho, e a casa era muito grande, eu não tinha móveis. Eu lembro que o sofá dava um pedacinho, assim, da minha sala. E eu fui em uma loja, entrei, assim, de alegre numa loja X para ver, e era uma loja muito bonita, assim, tinha muita coisa linda na loja, só que eu não tinha dinheiro para comprar naquela loja, era uma loja cara. Eh, e aí o vendedor chegou para mim e falou o seguinte: "Olha aqui, esse sofá custa tanto, não sei o quê", e eu comecei a dar risada. Eu falei: "Eu nunca vou ter dinheiro para pagar isso, parará, parará". E aí chegou um outro cara, um senhor, e virou para mim e falou assim: "Ah, paga depois do carnaval". Eu falava: "Nem depois do carnaval eu consigo pagar". E virou, assim, uma brincadeira. Aí ele falou: "Não, tô falando sério, me faz uma proposta". E aí eu olhei para ele e falei o seguinte: "Quero fazer uma permuta". Ele olhou para mim e falou assim: "Tá, mas o que que você faz?". E na época eu tinha um emprego fixo, eu ainda não trabalhava nessa área, mas meu marido já tinha uma empresa de comunicação visual. E aí eu virei para ele e falei assim: "Olha aqui que bonito, olha quanto pilar que tem aqui, olha que esses vidros dá para pôr adesivo, dá para pôr isso, dá para pôr aquilo". E ele ficou me olhando, tirou o cartão dele, falou: "Tá bom". Vê o que você quer, a gente vai bater as contas e eu vou mandar fazer o que eu preciso, porque realmente eu preciso desse serviço. Lógico que não foi tão curta assim a história, né, a gente conversou mais e tudo mais, mas ali eu fiz a permuta do meu sofá, do rack da mesa, 8 cadeiras, o closet de mais de um quarto da minha casa, enfim, eu praticamente mobiliei tudo que eu estava precisando com uma simples conversa numa permuta. Se não fosse uma permuta, aquela pessoa que virou meu cliente, cliente do meu marido, não, de forma alguma, compraria o meu serviço. Então, você tem que ter um pouco esse olhar para ver o que a pessoa precisa oferecer para ela, e se ela não fosse comprar, oferece uma permuta. É muito mais chance, lógico, uma permuta sempre de alguma coisa que você precise, né? Não adianta também permutar uma coisa que você não precisa, que aí você cansa, fica ruim para você, tá? Vamos para o próximo ponto, que é a importância da confiança. O que eu quero dizer com isso? É essencial, confiança. Se você não acredita no seu próprio trabalho, o cliente também não vai acreditar. Então, se você ainda se sente inseguro, treine, faça vídeos pessoais, teste novos formatos, explore diferentes estilos. Quanto mais você pratica, mais confiante você fica. E lembra, confiança também vem da entrega. Quando você entrega um trabalho que resolve o problema do cliente, ele não só volta, como te indica para outras pessoas. O mercado audiovisual está cheio de oportunidades, mas elas não vão cair no seu colo. Você precisa agir, se posicionar e mostrar o valor do seu trabalho. Se esse conteúdo te ajudou, compartilha com alguém que também quer crescer no audiovisual. E claro, me segue nas outras redes no @amira.produza. Outra coisa é que de tempos em tempos eu abro inscrições para o meu curso, o curso Express de Produção Digital, onde eu ensino como ganhar 10 mil por mês produzindo para o digital. Então, me acompanha aqui, que eu sempre abro essas inscrições e eu tenho certeza que vai te ajudar muito. A gente se vê no próximo vídeo.